De Deus. Oferecimento: Igreja Cristã da Trindade. Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um toque de Deus. Apresentação: Pastor Paulo Romeiro. Em nome de Jesus de Nazaré, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, começamos com muita alegria o nosso primeiro programa do ano de 2020 aqui pela FM Adore, e estamos muito felizes de estarmos aqui. Também temos o nosso programa numa outra emissora, que foi mencionada aqui simultaneamente. Então estamos muito felizes de estarmos aqui estreando o nosso programa na Rádio Adore, e espero que o programa seja de grande bênção na vida de todos vocês. O que queremos é anunciar a Cristo como único Senhor e Salvador. O que desejamos é que Deus use o programa para o crescimento espiritual dos cristãos, a salvação das almas, a edificação do corpo de Cristo, o fortalecimento da família, e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, e vocês sejam abençoados. Eu louvo a Deus, agradeço muito a Deus pela equipe que Ele reuniu hoje para fazermos este programa. Temos hoje aqui o pastor André Henrique, o Gilson Santos, o Wagner Drick e o meu filho Adriel Romeiro, que também participa do programa. E eu sou o pastor Paulo Romeiro e nós vamos agora ouvir os cumprimentos de cada um. Então vamos começar com os cumprimentos do Wagner. Tudo bem, irmãozinho? Bom dia, pastor, graça e paz. Graça e paz, pastor André, Adriel, Gilson, queridos ouvintes, muitos felizes por mais um dia estarmos aqui reunidos no programa Um Toque de Deus. Isso é graça, misericórdia do Senhor para com nossas vidas. Repetindo, estamos muito felizes de estarmos aqui. E o alvo do programa é que você venha conhecer o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. E que você venha ser ricamente abençoado nesta manhã. Estamos muito felizes, como eu disse anteriormente, casa nova, e que o Senhor venha nos usar, trabalhar em nossas vidas, usando como instrumento em suas mãos. Amém, pastor? Amém. Muito obrigado, Wagner. Vamos ouvir também os cumprimentos do Gilson, que é um companheiro também muito precioso que eu tenho na lida do Evangelho. Gilson, tudo bem? Tudo bem, pastor. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Estamos muito felizes nessa manhã. Podemos estarmos aqui em torno da palavra de Deus. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Você que vai nos ouvir nessa manhã, que Deus possa falar no coração de cada um de vocês. E desejar um feliz ano novo para todos. Que suas forças possam ser renovadas nessa manhã. Aqueles que estão desanimados possam ser tocados através da palavra de Deus. Mandar um abraço para todos os nossos irmãos em Cristo, da Igreja Cristã da Trindade, os nossos pastores, as nossas congregações, os nossos familiares. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa manhã. Amém? E também, com muita alegria, vamos ouvir os cumprimentos do Adriel. Muito bem-vindo, Adriel. Muito obrigado. É um prazer estar aqui junto com os meus irmãos, principalmente junto com meu pai e também meu pastor. E quero desejar um feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo. Também um bom dia para os nossos ouvintes e também bom dia para todos que estão aqui no estúdio com a gente. E em especial quero mandar um abraço, uma saudação para o grupo dos adolescentes da Igreja Cristã da Trindade. É um grupo muito bom e é um prazer, uma honra poder fazer parte desse grupo. Bem, muito obrigado e vamos aos cumprimentos do André Henrique. Glória Pastor a Deus! Glória a Deus! Agora vai ano novo, vida nova, tudo novo. Esse ano é uma bênção, né? Glória a Deus. Um abraço a todos que estão aqui. Eu gostaria de mandar um abraço também a todos que estão nos ouvindo, os irmãos lá de Osasco. Um grande abraço. E já estão mandando mensagens lá de Boituva. Fernando, Larissa, Rosana e companhia. Que bênção. Estão lá nos ouvindo. Um beijo a todos aí. Que Deus nos ajude a fazer um bom programa, né? Nesse momento tão bonito que estamos vivendo, é que Deus possa estar nos ajudando. Depois precisamos passar também os contatos aqui da rádio. Exatamente. Né? Assim passar que... o contato, WhatsApp. Assim e eu vou, antes pudermos... da pregação da palavra de Deus, eu quero já passar para você nos ajudar nisso. Perfeitamente. Tá, Deus abençoe a todos. Quero explicar para vocês que o alvo principal do programa, Um Toque de Deus, é de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador.
Durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre a vida cristã, sobre crenças, crendices, questões ligadas à fé, ligue para cá ou entre em contato conosco e, na medida do possível, responderemos suas perguntas. Quero dizer também, em poucas palavras, que este programa é patrocinado pela Igreja Cristã da Trindade. E eu quero falar deste ministério rapidamente com vocês. A Igreja Cristã da Trindade é um ministério que foi começado por mim e com minha esposa, minha família, e é um ministério que cresceu. Cresceu e continuamos crescendo. E quero lhes agora também apresentar um perfil da Igreja Cristã da Trindade. O nosso ministério ele se situa em cima de um tripé. A primeira perna do tripé é equilíbrio doutrinário. Nós queremos manter isso, não queremos novidades no nosso ministério, não queremos modismos, nós queremos a palavra de Deus como ela é. Então, uma outra perna do tripé é o fervor pentecostal. A Igreja Cristã da Trindade é uma igreja pentecostal e ela se alinha com o pentecostalismo clássico e no Brasil muito representado pela Assembleia de Deus. Tanto que na Igreja Cristã da Trindade nós usamos a revista da Escola Dominical da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então nós somos uma igreja pentecostal e que isso fique bem claro, né? Que isso fique bem claro. Embora a gente tenha comunhão, nós temos comunhão com todas as igrejas evangélicas, nós temos comunhão com os batistas, presbiterianos, metodistas, Brasil para Cristo e muitas outras, cristã evangélica. Nós não somos separados, não somos isolacionistas, nós pertencemos ao reino de Deus. E o reino de Deus é maior do que a Igreja Cristã da Trindade. Então reconhecemos nossos irmãos e a família de Deus que extrapola as nossas quatro paredes. E isso é muito importante falar. Quanto ao equilíbrio doutrinário, nós não gostamos de novidades. Nós queremos pregar a Bíblia, nós queremos obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, e não queremos saber de maldição hereditária, essa onda judaizante que tomou conta das igrejas no Brasil, fazer culto com Arca da Aliança, com candelabro e menorá, né? O menorá, e muitas outras coisas. Chofar, isso não entra no nosso meio. Por quê? Porque nós estamos numa nova aliança que foi estipulada por Jesus na última ceia com os discípulos, quando ele apresentou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então a antiga aliança, a aliança mosaica, ali passou e nós estamos numa nova aliança, onde o livro a carta aos Gálatas e a carta aos Hebreus nos mostram muito isso, que nós hoje temos um novo sacerdócio, nós estamos numa nova aliança, nós aguardamos uma melhor ressurreição, nós estamos no melhor concerto. Essa é a tônica do livro de Hebreus, que foi escrito para ajudar os irmãos que se converteram do judaísmo a não voltarem para o judaísmo. E, infelizmente, muitos do Brasil têm feito um caminho inverso, voltando ao Antigo Testamento e deixando o Novo Testamento, o que jamais deveriam fazer. Então essa é a nossa ênfase. Não gostamos de modismos, nós queremos pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus como ela é. Agora, uma outra perna do tripé que está faltando é a ética bíblica, a ética cristã. Nós não podemos ser um ministério de picaretas, de caloteiros, né? De mentirosos, de manipuladores, que ficam ameaçando as pessoas para dar dinheiro e tudo isso, manipulando as pessoas. Nós detestamos isso. Tá? É claro que nós precisamos de dinheiro e aqui no programa eu vou falar de dinheiro. A gente fala também de ajuda financeira. Mas existe um critério, existe uma forma bíblica de se falar sobre isso. Então é o que nós queremos fazer. Então, eu queria apresentar a vocês a Igreja Cristã da Trindade. A sua sede, ela fica na Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado do metrô, da estação do metrô São Judas, aqui em São Paulo. E em frente à base da Polícia Militar.
Depois vocês terão mais informações. Na hora dos avisos, nós passaremos mais informações. Agora, outra coisa muito importante que eu queria passar para vocês é que no final do programa nós teremos um momento de oração. Então, você que está sofrendo, você que está em luta, enfrentando tentações, dificuldades na vida, qualquer que seja a circunstância, entre em contato conosco, que antes do programa terminar, nós vamos orar. Será um momento da intercessão e nós cremos no Deus da Bíblia, no Deus da revelação, Aleluia. no Deus que responde às orações. Então ligue para cá e nós vamos orar e Deus ele enviará o socorro, a bênção para a sua vida. Agora eu vou pedir a ajuda do André para passar as informações para vocês. Amém. Você pode entrar em contato conosco mandando suas perguntas e seus pedidos de oração através do telefone. E comentários também. Através do telefone 3285-4400. 3285-4400 ou através do WhatsApp da ICT, que é o 97402-1961. Repetindo, 11 97402-1961. Muito obrigado, André. E agora nós vamos uma parte muito importante do programa, que é a Palavra de Deus. E eu quero também aqui agradecer a presença do Wesley, que é o nosso engenheiro do som aqui e que nos atende com muita solicitude, com muita atenção. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. No programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra. Meus irmãos queridos, convido a todos, por gentileza, abrimos a Palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35 até o 38. Lembre-se de que neste texto, nessa passagem, o Senhor Jesus está falando aos discípulos. E ele diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Uma outra versão diz assim: eles já estão brancos para a ceifa. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, não semearam. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus estava falando aqui de um provérbio ou ditado muito comum entre o povo naquela época. Os judeus dividiam o ano agrário em 6 fases. Nós temos 4 estações, isso no mundo ocidental é muito comum. Verão, inverno, primavera e outono, primavera, verão, outono e inverno. Mas os judeus dividiam em 6 as fases do ano agrário para eles. Cada divisão durava 2 meses. Tinha a fase da semeadura, depois a do inverno, a da primavera, depois a da colheita, do verão, e depois do verão ainda vinha a estação de extremo calor, onde há mais calor ainda. E aqui Jesus estava se referindo a um provérbio conhecido naquela época. Se alguém semear a semente, deverá esperar pelo menos 4 meses para começar a colher. Jesus levanta então os seus olhos e contempla a região de Sicar, na Samaria, uma região famosa pelo milho que se produzia ali. Havia pouca terra fértil numa Palestina cheia de pedras e rochas. Talvez em nenhum outro lugar na Palestina alguém poderia ter uma plantação de milho como ali naquela região. Levaram 4 meses para crescer, mas já é tempo de colheita em Samaria. Jesus está falando sobre a natureza e a graça de Deus. As coisas aconteceram tão depressa que a colheita já poderia ser feita. Jesus continua explicando que tanto o que semeia quanto o que colhe
podem se alegrar. Para os judeus, nem sempre o tempo de semear era um tempo de alegria. Às vezes era difícil e trabalhoso. Eu me lembro, por exemplo, do Salmo 126, que é um salmo do retorno do cativeiro. Quando o Senhor nos trouxe, nos fez regressar, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de alegria, né? E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas nos versículos 5 e 6 do Salmo 126, olha o que está registrado ali. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que aconteceu? O povo voltou do cativeiro. E quando eles voltam com uma terra assolada, suas casas destruídas, suas lavouras, suas plantações estão destruídos. Então é preciso um recomeço, uma reconstrução, e isso não é fácil. O povo trouxe algumas sementes com eles, e agora tinha dúvida, né? Ficava numa incerteza muito grande. Eu vou lançar essa semente na terra, mas eu preciso comer também. E eles iam chorando e semeando, e confiando que Deus traria, Deus lhes daria uma grande colheita. E o Salmo diz: se você vai semeando com lágrimas, você vai depois colher, e com muita alegria, vai trazer muita coisa, muitos frutos junto com você. Uma grande promessa. Aqui é um outro provérbio, né? Um é o que semeia, e outro é o que colhe. Isso está no versículo 37, que também Jesus usou. Jesus estava aqui dizendo algumas coisas. Primeiro, que os discípulos fariam uma colheita que não tinham sido fruto do seu trabalho. Havia sido o trabalho de outros. Eles, por exemplo, estavam agora junto com o Messias. Eles seriam encarregados de propagar a igreja do Senhor, a mensagem do Evangelho. Mas antes da chegada dos discípulos, antes de eles serem chamados por Jesus, profetas no Antigo Testamento anunciaram o rei que haveria de vir. Isaías falou dele, Moisés falou, os salmos falaram muito de Jesus. Jesus é anunciado desde o livro de Gênesis, no capítulo 3, como a semente da mulher. Havia uma promessa messiânica, e ela aparece em todos os livros do Antigo Testamento. Miqueias falou que o Senhor viria, até falou do local do nascimento que seria em Belém. E Malaquias vai falando, e todos vão falando. E de repente depois surge João Batista, dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele foi o arauto do rei, e eles fizeram isso, semearam, e agora os discípulos vão fazer a colheita. É muito interessante. Também Jesus estava dizendo que chegaria o dia em que eles semeariam e outros fariam uma colheita que eles jamais veriam. Os discípulos, os apóstolos, não conheceram os pais da igreja primitiva, e que eles fizeram um trabalho extraordinário, o trabalho da doutrina, da sistematização da doutrina, a doutrina da Trindade, a doutrina da própria pessoa de Cristo, da divindade de Cristo, os credos apostólicos, tudo isso eles foram construindo em cima dos apóstolos. A reforma protestante com Martinho Lutero na Alemanha, e que se espalhou depois por toda a Europa e pelo mundo todo, era algo que os discípulos haviam semeado e outros estavam colhendo em cima. Jesus estava dizendo isso. Jesus estava dizendo que muitos deles seriam mártires, assim como o Senhor, com seu sangue derramado na cruz e com seu sangue partido na cruz, foram sementes de vida eterna para nós. Assim também os discípulos dariam as suas vidas, e as suas vidas serão sementes também para a pregação do Evangelho, para que outros passassem a crer através do testemunho deles. E nós vemos isso na vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Tiago, no capítulo 12 de Atos, que foi morto pela espada de Herodes. E o apóstolo Paulo, que foi decapitado sob as ordens do imperador Nero, lá em Roma. Tudo isso foram sementes. Isso gerou fruto. A morte dessa gente não foi em vão, de maneira alguma. E a morte mais importante de todas, é o cume de tudo,
é o ápice de tudo, é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que garantiu a nossa salvação. A sua ressurreição garante a nossa justificação pela fé. É maravilhoso saber que hoje nós somos herdeiros disso, estamos envolvidos nisso, fomos chamados para compartilhar disso. Você e eu estamos inseridos na família de Deus. Você e eu não somos estrangeiros, não somos bastardos, não estamos de fora. Fomos colocados, fomos adotados pelo Espírito Santo na família de Deus. E podemos clamar: Abba, Pai. Nós temos um Pai no céu, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Tudo isso são verdades eternas, verdades que o tempo não vai mudar, que a lei humana não pode mudar, que nenhuma filosofia pode mudar. É a verdade da palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Que conforto saber disso, que estabilidade traz para cada um de nós ao sabermos disso. A semente nunca é vã. Há duas coisas importantes nessa passagem. Uma fala de oportunidade. Os grãos, se não forem colhidos, eles se perderão. Vocês sabem disso. Os frutos de uma árvore, seja uma maçã, seja uma laranja, se você demorar muito para chegar no pé e o tempo passar, você vai perder aquele fruto. É um sanhaço, é um passarinho que vai comer o fruto, ou então vai apodrecer, ou vai cair no chão e de todo jeito vai apodrecer. E hoje eu vejo, os campos estão brancos. Quero falar-lhes rapidamente sobre o que eu vi na Europa. Vi uma Europa fria, uma Europa indiferente para com a palavra de Deus. Vi multidões nos aeroportos, nunca vi um aeroporto vazio. Os aeroportos estão lotados, os restaurantes lotados, as ruas, as praças, multidões de jovens, de adolescentes em toda parte. Mas eu vi as igrejas vazias. Não há busca por Deus, é um secularismo, é uma busca de lazer, de entretenimento, é uma busca constante, porque a alma do ser humano está vazia e só Jesus pode preencher esse vazio. Não há como preencher de outra maneira, só Cristo pode fazê-lo. Os campos estão brancos, meus irmãos, não apenas na Europa, mas em toda a América Latina, no Brasil. Há uma multidão de jovens se perdendo nas drogas, nos vícios, no sexo desordenado, na apatia espiritual. E você e eu somos chamados. Jesus está dizendo para você e para mim: levanta os seus olhos, olha, os campos já estão brancos, os frutos já estão maduros, corre, vai pegá-los. E nós temos que fazer isso no poder do Espírito do Senhor, com toda certeza. Existe para nós aqui então diante de nós um desafio. Cristo está nos desafiando, e quando Ele nos desafia, muitos crentes começam a dar desculpas. Uma desculpa é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para sair pregando, eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. As pessoas que Deus chamou, todas eram muito ocupadas. Não há registro na Bíblia de que Deus tenha chamado um preguiçoso. Não, elas estavam ocupadas. Quando Jesus chamou Pedro e André, eles estavam pescando, estavam com as redes no mar. E Jesus disse: vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Quando Elias chamou Eliseu para substituí-lo no ministério profético, Eliseu estava com os carros, arando com os bois, e ele matou os bois, quebrou o carro, e ele seguiu a sua chamada ministerial. E quando ele quebra os bois e o carro, é como se ele dissesse: eu nunca mais vou voltar a fazer isso, eu agora sou profeta de Deus, e eu vou cumprir o meu ministério. Não estou dizendo para você deixar o seu emprego, não estou dizendo para você abandonar a família, eu estou dizendo que você e eu precisamos nos empenhar e dedicar a nossa vida na propagação do Evangelho da graça de Deus. O mundo depende de você, o mundo depende de você, depende de mim, depende de nós, da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa palavra, do nosso olhar, do nosso sorriso. O mundo depende de uma postagem nossa, quem sabe, nas redes sociais. O mundo depende disso. Com certeza. E nós vamos ver que Deus sabia que as nossas vidas seriam ocupadas. E Deus não vai aceitar nossas desculpas. Um dia, quando comparecemos diante dele, não vai adiantar você dizer: Senhor, eu morava em São Paulo, o senhor sabe como é que é São Paulo? Trânsito congestionado, metrô que para, o trem também que para. Senhor, o sufoco, é ladrão daqui, é ladrão dali, é correria daqui e dali. Senhor, Senhor. E Ele não aceitará nossas desculpas, como Ele não aceitou as desculpas de Moisés.
outra coisa. Porque existem pessoas que fazem muito mais do que nós na obra de Deus, e elas não têm tanto tempo, às vezes como nós temos, e fazem muita coisa. Eu quero lhes falar rapidamente de uma mulher que nasceu em 1669 e morreu em 1742, a Susana Wesley, casada com Samuel Wesley. Este casal teve 19 filhos. Eu vejo alguns com bebê, eu fico pensando, já pensou aquela irmã, está com um bebê, ela tendo 19 bebês, ou 19 filhos para cuidar, não 19 bebês, mas 19 filhos para cuidar. As irmãs ficaram apavoradas quando eu falei isso, Deus me livre, assim por diante. Quando fala de gêmeos, a mulher já fica apreensiva. Agora a Susana Wesley, a mãe de Carlos Wesley e John Wesley, teve 19 filhos. John Wesley e seu irmão foram usados para fundar o metodismo, o movimento metodista na Inglaterra. O movimento metodista veio para a América do Norte. Formou-se uma constelação de igrejas e foi como que o pano de fundo para o surgimento do movimento pentecostal moderno. Nós somos herdeiros do metodismo. Nós somos fruto dessa obra lá atrás, porque essa mulher, ela criou seus filhos no temor do Senhor. Quando Susana era jovem, ela prometeu ao Senhor que por cada hora que gastasse com diversão, ela daria 1 hora ao Senhor em oração e na palavra. Ela logo descobriu que essa era uma promessa muito difícil de cumprir. Cuidar da casa e criar tantas crianças tornaram este compromisso quase impossível de se cumprir. Ela tinha hortas para plantar, vacas para ordenhar, aula dos seus filhos para ensinar em casa e uma casa inteira para cuidar. Imagine essa mulher costurando, lavando roupa, cozinhando para 19 filhos. E ainda tem um marido, aí completa para 20. É muita coisa. E mesmo assim, ela decidiu dar ao Senhor de 2 a 3 horas por dia em oração. E para cumprir este compromisso, ela estabeleceu um sinal visual, uma senha para todos ao redor. Ela orientou seus filhos que quando ela estivesse com o avental sobre a cabeça, significava que estava em oração e não podia ser incomodada. Ela se sentava num banco, jogava o avental por cima e ali ninguém podia chegar perto. Ninguém. Eles sabiam, a mamãe está orando. Nada podia incomodá-la. Essa era uma regra inquebrantável em sua casa. E a menos que houvesse uma emergência absoluta, em outras palavras, a menos que alguém estivesse para morrer, não poderia interrompê-la. O nosso tempo pertence a Deus. Deus sabe os dias das nossas vagueações, para usar uma expressão bíblica. E outra, todos terão tempo para morrer. Vocês já me ouviram falar isso aqui? Isso ajuda muito. Todos terão tempo para morrer. Nunca conheci uma pessoa que não morreu porque faltou tempo. Eu ia morrer, a morte vem, mas eu não tive tempo. Não deu tempo. Também eu nunca vi alguém virar para a morte e dizer: morte, agora não, né? Você chegou no momento que não dá. Tá, eu vou casar agora. Eu estou indo para a lua de mel. E você não vai estragar agora a minha vida. A morte é muito fria. Ela não quer nem saber. Então, existe tempo para morrer. Por que existem pessoas que arranjam tempo para fazer a obra de Deus e outros não? Essas coisas não acontecem por acaso. Se você realmente quer dedicar a sua vida, o seu tempo a Deus, isso não vai acontecer por acaso. É algo que precisa ser trabalhado nas nossas vidas pelo Espírito Santo. Eu gosto que está em 2 Coríntios 5,14, quando Paulo escreve: o amor de Cristo nos constrange. Em outras palavras, o amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo, ele nos leva a fazer. O amor de Cristo nos move. É isso. Por que os missionários saem das suas casas e saíram ao longo das décadas, dos séculos? O amor de Cristo os constrangeu. Por que alguém faz algo? Eu preciso ir atrás disso ou daquilo. Porque o amor de Cristo os leva a fazer, os impulsiona. Paulo escreveu aos Coríntios, em capítulo 9, versículo 16: ai de mim se não anunciar o Evangelho. E nós vemos também em Mateus 6,33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Nós devemos fazer isso em primeiro lugar. O que é que você busca acima de tudo na sua vida? O que é que você busca? Outros dizem, eu não sei como fazer a obra de Deus. Eu não sei como fazer. E eu pergunto, o que é que você sabia quando nasceu? Nem falar português você sabia. Nem falar. Muito menos inglês. Nem português você sabia. O que é que você sabia fazer quando nasceu? Sabia chorar. Sabia sujar fraldas. Sabia perturbar o sono dos pais durante a noite. Era mais ou menos isso. O que é que você sabia? Sabia, depois foi crescendo, sabia fazer birra. Mas você teve que aprender quase tudo. Você teve que aprender até que o fogo queima, e quando queima dói. Então, todo mundo aqui acho que teve essa experiência, botar o dedinho lá, né? Isso tudo aconteceu. A maioria, e você teve que aprender. E eu diria para você, os pastores gostariam muito de ensinar você. É muito importante o que está em 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. Se alguém perguntar para você, por que você é crente? Você saberá responder. Por que você confessa a Cristo? Por que você ama a Bíblia? Ou por que você acha que a Bíblia é importante? Você está pronto para responder isso? Há muita ajuda disponível, com certeza. Outros vão dizer, eu não conheço a Bíblia o bastante para fazer a obra de Deus. Eu conheci ao longo da minha caminhada espiritual, ao longo da minha vida, pessoas analfabetas e que deram muito fruto para Deus. Eu conheci lá em São José dos Campos, um irmão Zicão, um pedreiro, um homem grandão, não sabia ler nem escrever, mas quando ele subia no púlpito para dar um testemunho, era uma bênção, a igreja se alegrava, e ele contava um testemunho atrás do outro. Hoje eu encontrei alguém na rua, hoje eu ganhei uma alma para Jesus, hoje eu estava na rua, aí caiu uma pessoa endemoniada e juntou um punhado de gente, e chamaram até o corpo de bombeiro, até que eu cheguei lá e expulsei o demônio daquela pessoa, e era assim, a vida do irmão era daquele jeito. Quando ele subia no púlpito, ele subia com a Bíblia, mas não ia ler a Bíblia, colocava a Bíblia de cabeça para baixo. Para ele não fazia diferença nenhuma, a Bíblia estava de um lado ou de outro. Mas quando ele abria a boca, ele falava das coisas de Deus. Pessoas deficientes visuais, deficientes físicos, são usados poderosamente por Deus. Às vezes a pessoa tem uma deficiência na sua fala, na sua visão. Nada impede que ela seja usada por Deus. Você pode ser usado pelo Senhor com toda certeza. Então, é importante isso. Olha o que diz João, capítulo 7, versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus está dizendo, se você tiver interesse, se você decidir fazer a vontade do meu Pai, você vai saber. O próprio Jesus garantiu isso em João 7, 17. Olha o que diz 2 Timóteo 2,2. E as palavras que você me ouviu dizer, aqui Paulo dizendo a Timóteo, as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. A gente ouve o Evangelho, é importante isso. O Evangelho a gente aprende, o Evangelho a gente ensina, o Evangelho a gente ouve, o Evangelho a gente fala também. Uma geração vai passando para outra, uma pessoa para outra, a gente tem que contar, É muito poderoso o evangelismo pessoal. Às vezes pensamos, o evangelismo que vale a pena é o evangelismo de massa, é o pregador na televisão, é o pregador no rádio, é o pregador no estádio, é quando junta uma multidão de 500 mil pessoas. Não, o evangelismo pessoal é muito importante, no tete a tete, falando com as pessoas, e todo mundo pode fazer isso, com toda certeza. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo escreve a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Quando você abrir a boca e citar um versículo bíblico, quando você falar a palavra, já o milagre começa a acontecer, porque a palavra de Deus, ela tem poder em si. Ela é poderosa para salvar, ela é poderosa para transformar e para libertar. A palavra de Deus tem esse poder. Outros vão dizer assim, as pessoas têm o coração duro, coração fechado, não vão me ouvir. As pessoas não estão interessadas em estudar a Bíblia, em ouvir a Bíblia.
Quase todos nós, ou talvez todos nós, tivemos um dia um coração duro, um coração fechado, coração de mármore, não quisemos ouvir, zombadores da palavra de Deus. Nossa boca era uma boca imunda, porque refletia o nosso coração imundo, a nossa mente imunda. Era assim que nós éramos. Eu mesmo, quando a pessoa que me evangelizou me viu a primeira vez, ela ficou assustada, falou: eu nunca vou ganhar esse moço para Jesus, esse moço é um demônio. Eu era desse jeito, perdido, eu não queria nada. A minha vida era vida de pecado. Na minha juventude eu gostava muito de tomar cerveja, jogar, bagunçar. Era isso que eu vivia. Que esperança eu poderia dar a alguém no meu exterior, na minha maneira de viver? Não tinha. Mas acima de tudo isso, do meu pecado, está um Deus todo-poderoso, um Espírito de Deus que tem poder para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! E quando a cruz bateu no meu peito, quando a palavra chegou, não teve como eu parar de pé. Jesus Cristo me nocauteou, me jogou no chão. Graças a Deus, Ele é o vencedor na nossa vida. Ele nos dobrou, glória a Deus. E dobrados estamos na presença dEle, e somos dEle, e viveremos para sempre com Ele. Essa é a sua promessa na sua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Há muitos ensinos grotescos, estranhos, atraindo muita gente hoje. Mas muitas pessoas estão receptivas, em busca da verdade da palavra de Deus. Já se cansaram de suas crenças, já se cansaram de suas religiões, já se cansaram de suas práticas e continuam vazias. O vazio termina com Cristo, porque Ele preenche tudo. Ele é além do universo e Ele preenche o nosso coração. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Veja o que aconteceu em João, capítulo 9, nos versículos de 35 a 38. O capítulo 9 de João descreve a cura do cego de nascença. E é um capítulo muito rico, muito bonito. Mas quando chega no versículo 35, aquele que havia sido cego, ele já está lá no templo, todo curado, tranquilo. E Jesus se aproxima dele e pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? E ele pergunta para Jesus: quem é Ele, Senhor? Quem é Ele para que eu creia? É aquele que fala com você. Qual foi a reação daquele que havia sido cego? Eu não creio não, no Senhor não. Não, eu creio, eu estou esperando um Messias belicoso, um Messias lutador, um Messias que tem exército, um Messias capaz de derrubar o Império Romano. Agora, o Messias como o Senhor não estou esperando, não. A reação dele foi aberta, a reação dele foi de crer. Eu creio, Senhor. E além de crer, a Bíblia diz que ele adorou a Jesus. E Jesus recebeu a adoração, porque Jesus sabia quem ele era, o Deus encarnado. Veja o que acontece, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 42. A Bíblia diz que os discípulos perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Estavam dispostos a ouvir, a aprender a doutrina dos apóstolos. Eu gosto muito do que está em Atos 13, versículo 42. Quando os apóstolos foram pregar na sinagoga, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. O que aconteceu? Paulo tinha muito esse costume de ir na sinagoga pregar, lá na reunião dos judeus, porque lá ele tinha oportunidade de mostrar, através do Antigo Testamento, a pessoa de Cristo, e era muito importante isso. E teve um momento em que os judeus foram embora, não querem ouvir isso, eles tinham muita dificuldade com isso. Mas os gentios que estavam lá chegaram para os discípulos dizendo: olha, volta sábado que vem, volta, a gente quer ouvir mais. Fala as mesmas coisas que vocês falaram, repetem. A gente quer ouvir de novo, precisamos ouvir novamente. Que coisa bonita aconteceu. As pessoas estavam receptivas, estavam abertas para ouvir. Que coisa bonita. Outros dizem assim: eu já estou fazendo a minha parte. Já estou fazendo a minha parte. Eu já vou uma vez por semana na igreja. Tá bom demais. O que é que você está fazendo? Faça uma lista do que você está fazendo para Deus. Faça uma lista. Eu desafio você a fazer uma lista do que você está fazendo para Deus.
E depois, eu desafio você a fazer uma lista do que Deus tem feito por você. E compara essa lista. Eu desafio você a fazer isso. Pode ser que as coisas mudem na sua vida. Olha o que diz Lucas 17, versículo de 7 a 10. Jesus dizendo: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá. Não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Primeiro você me serve, depois você vai comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eu acho isso aqui muito importante, até para banir, para diminuir essa busca hoje de elogios, de paparicação, o culto à personalidade, de ficar valorizando demais o ser humano. É o apóstolo tal, é o pastor do Brasil, é o pastor de São Paulo, é isso, é aquilo, é o homem que vai mudar o Brasil. Não, nós não precisamos disso. Não, não tem isso, não existe isso. Quem vai mudar o Brasil é Jesus, é o Senhor Jesus. Quem vai mudar São Paulo é Jesus. Quem vai mudar a nação é Jesus. Quem pode transformar a Europa toda e trazer um avivamento é o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Nós não precisamos exaltar a carne, que o nome que tem que ser exaltado sobremaneira é o nome de Jesus, para a glória do Pai. Este é o nome. Então, depois que fizer tudo, não fique esperando elogio. Tem crente, irmão, que sai até da igreja, tem crente que fica mal na vida espiritual, porque esqueceram de falar do nome dele. Não falaram meu nome, eu também fiz. E daí? E o que é isso? O seu nome já está lá registrado no céu. Você vai ouvir o elogio lá em cima. Quando você entrar lá em cima um dia, e vai acontecer, vai ser tão bom ouvir dos lábios do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Eu já estava te esperando, eu fui atrás de você lá na cruz, eu desci ao mundo por tua causa. Entra na alegria do teu Senhor. É isso que vale a pena. Glória a Deus. É isso que vai valer a pena. Glória a Deus. Alguns dizem: eu já tentei fazer a obra de Deus e falhei. E é verdade. Às vezes alguém começou uma igreja, não teve como continuar. Tem uma luta, um problema, um pecado, um escândalo. Tudo acabou. Às vezes acontece. Às vezes você tentou fazer algo, não deu certo. Às vezes você tentou até um curso, fazer uma faculdade, teve que parar, não deu certo, não deu para pagar, tanto zero nas provas que você desanimou e assim por diante. Eu já tentei e falhei. Quem é que não falhou? Pelé já falhou. Pelé uma vez quis marcar um gol lá do meio de campo, antes do meio do campo. Ele de fato chutou a bola, todo mundo esperando que a bola entrasse. Ela não entrou. Pelé não cumpriu esse desejo do seu coração, mas outros já fizeram. E várias vezes, vários jogadores já chutaram a bola antes do meio de campo e fizeram o gol fizeram o gol que o Pelé não conseguiu fazer. Ayrton Senna não ganhou todas, tanto que na última que ele perdeu também a sua vida. Então a gente não ganha todas. Vamos aprender com nossos erros. Nem todo mundo é bem sucedido o tempo todo, de maneira alguma. Não é porque não deu certo aqui que não vai dar certo ali. Deus sempre está disposto a recomeçar novamente. Levanta, vamos em frente. O filho pródigo pode voltar para casa. O filho pródigo pode entrar na festa com uma roupa nova, com sandália nova, com um anel novo e com um relacionamento novo com o pai e até com as pessoas da fazenda. Isso é possível acontecer. Aprenda com seus erros. Jesus também não ganhou a todos. Jesus não ganhou Judas Iscariotes. Jesus não ganhou o jovem rico de Marcos 10, versículo 22. Aquele moço foi embora. Jesus o amou, mas ele foi embora. Nem Jesus ganhou a todos. Outros dizem assim: eu não consigo decorar a Bíblia, memorizar as Escrituras. É verdade que alguns têm mais dificuldade do que os outros para memorizar. Eu tenho uma certa facilidade, não é muita não. Uma certa facilidade para memorizar versículo da Bíblia, para memorizar nomes. E a turma fica admirada: mas como é que o pastor guarda? Porque eu me esforço para guardar. Chega uma família, eu pergunto o nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Seu nome? Aí no culto seguinte: não guardei seus nomes ainda, como é que é? Até que eu guardo.
Se eu fosse bom demais para guardar nomes, já na primeira eu já teria guardado. Não, mas eu tenho que ficar insistindo. Qual é o seu nome? Ó, irmão, me perdoe, não guardei, mas ainda vou guardar. E assim eu fui guardando o nome de muitos. Agora eu nunca vou saber o nome de todos. Impossível. E outros dizem assim, eu tenho uma personalidade que não ajuda. Deus pode nos usar do jeito que nós somos. Talvez você diga, pastor, eu tenho vergonha de falar em público, eu sou introvertido, eu sou quieto demais, pastor, isso, aquilo, não consigo me relacionar. Deus usa apesar disso. E hoje Deus nos deu uma ferramenta fantástica, infelizmente tem sido mal usada até por muitos crentes, que são as redes sociais. Você pode colocar uma mensagem no seu Facebook, você pode colocar uma mensagem bíblica no seu Zap, e você pode multiplicar, bate o dedo lá e já vai para milhares de pessoas se você quiser, centenas, dezenas. Você pode fazer isso. E você não tem que se envolver no diálogo prolongado, como se fosse pessoalmente. As redes sociais, elas facilitam isso. Convide as pessoas, compartilhe, fale da sua alegria de servir a Cristo. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Atitudes, caráter, são essenciais para a preparação para o trabalho de Deus. Não faz sentido um picareta, um vigarista, um caloteiro falando de Cristo. Todo mundo está sabendo que você não presta, não tem caráter, e você vai falar do Evangelho. Não faz sentido. Por isso é muito importante, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas procurai entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vivendo assim, nós daremos testemunho. Isso é muito importante. Precisamos de ter um bom testemunho, como acontece em Atos capítulo 6, versículo 3, quando os diáconos foram escolhidos, havia alguns ingredientes, algumas características desses diáconos. Estevão estava no meio deles, eles eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de discernimento. Precisamos ter paixão pelas almas, cheios do Espírito Santo, paixão pelas almas. E para terminar, dependa de Deus. Deus vai ajudar você. Deus vai te ajudar. Peça a ajuda de Deus. Senhor, me ajuda a ganhar almas. Me ajuda a fazer a colheita, Senhor. Me ajuda, dá-me sabedoria. Mostra-me o caminho, como fazer. E vai ser uma grande bênção. Quando os anos passarem, você chegar no momento de partir para a eternidade, você vai partir com alegria e não com preocupação, sabendo que você honrou a Deus, fez a obra de Deus. E vai ser recebido também de uma forma muito honrosa na eternidade. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.